Graça e paz, irmãos, a todos, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Deus seja multiplicada na vida de todos vocês. Louvado seja o nosso Deus que nos tem abençoado em Jesus Cristo, com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Tá bom? Glória ao nosso Deus e Pai por esse momento, por essa hora que nos reunimos aqui, graças a Deus, distante do corpo, mas presente no Espírito, unidos na mesma fé, propósito, no mesmo Espírito, no mesmo pensamento, na mesma fé, e na mesma comunhão, que é a comunhão através do Espírito de Deus, que é onipresente e nos une a Cristo nesse momento de modo especial. Glórias, pois, ao nosso Deus para todo sempre. O nosso Deus, ele é capaz de nos unir no mesmo Espírito em Cristo Jesus. Graças a Deus também por esse meio, por essa tecnologia que também de certa forma, nos une, não no Espírito, nos une no canal, no meio de comunicação, mas no Espírito Santo só o nosso Deus pode nos unir. Nós estamos unidos aqui através deste meio de comunicação, desta tecnologia, mas, além disso, e muito mais do que isso, nós estamos unidos agora a Cristo Jesus, porque onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio de vós, no meio deles, disse o Senhor. Nós estamos unidos aqui em Cristo, na presença do nosso Deus, para exaltar e glorificar o nosso Deus e Pai, nesse momento de dificuldade, de luta, um momento difícil, momento de teste, de prova, mas a prova foi enviada para a gente passar por ela e vencer. A Bíblia diz que Deus é fiel e não nos deixará sermos tentados além daquilo que possamos suportar. Antes, juntamente com a tentação, nos dará o escape, para que a gente possa vencer, suportar e escapar. Enfim, toda a glória ao nosso Deus, a Ele todo louvor, glória, honra, poder. Que Deus abençoe cada um de vocês que estão conectados aí, os que estão chegando agora também estão se conectando. Que a graça de nosso Senhor seja multiplicada sobre a vida de todos vocês. Que a paz de Deus, a paz de Cristo seja multiplicada na vida de vocês e que Deus ele conceda a cada um de vocês muito mais conhecimento de Deus, conhecimento da palavra de Deus, compreensão da palavra de Deus, da Escritura, revelação da Escritura. Muitas pessoas leem a Bíblia e não entendem nada, outros leem, a compreensão é totalmente deturpada, infelizmente, pior ainda, pior do que não entender, entender errado e sair fazendo afirmações erradas e crer no errado, crer de forma errada em algo errado. Por isso Jesus Cristo, ele abriu o entendimento após a ressurreição dos discípulos para que os discípulos compreendessem as Escrituras. Jesus fez isso e é necessário que ele faça na nossa vida diariamente, até porque a Bíblia diz que nós devemos conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus, continuar prosseguindo neste conhecimento. Então, assim que o Espírito de Deus ele multiplique o conhecimento a você, ele te dê todo o conhecimento da graça de Deus, da pessoa do Senhor, da vontade de Deus, do plano de Deus para com a sua vida e para com a eternidade, para com o mundo, para com o universo, que o Senhor te esclareça, te dê todo o entendimento que você precisa, e destrua, como diz o apóstolo Paulo, toda a fortaleza e todo o sofisma e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Sofisma nada mais é do que falsa verdade. Falsa verdade só vai levar o homem à perdição. Não pode levar aquilo que é falso não pode ter um bom final, um bom fruto, um bom resultado. Aquilo que é falso, infelizmente, é o que não tem valor. Entre uma coisa verdadeira e uma falsa, quem tem valor é aquilo que é verdadeiro, não aquilo que é falso. Tá certo? Você não compra nada com dinheiro falso, mas com dinheiro verdadeiro você compra, você paga. O dinheiro verdadeiro tem valor, o dinheiro falso não. Inclusive, usar dinheiro falso é crime até, para você ver a diferença entre o verdadeiro e o falso. Mas assim que Deus ele dê a vocês, meus amados, queridos, irmãos, amigos, entendimento, o conhecimento, a revelação das verdades eternas, das verdades espirituais, das verdades contidas na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada,
Por isso Jesus disse o quê? Examinai as Escrituras, porque cuidais haver nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Né? Examine as Escrituras. Como disse o apóstolo Tiago, se alguém precisa de entendimento, que peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lança no rosto de ninguém, e ser-lhe-á dado. Peça, porém, com fé, não duvidando, né? Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, levado de uma parte para outra pelo vento. Não pense que alcançará coisa alguma do Senhor o homem de ânimo dobre, o homem que é inconstante em todos os seus caminhos. Então, assim, peça a Deus com fé. Senhor, olha, eu quero conhecer as verdades espirituais contidas na sua palavra. Eu quero, Deus, conhecer aquilo que está acima do meu entendimento. O próprio profeta Jeremias, lá no capítulo 33, no versículo 3, né, diz o quê? Invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Né? Então, o próprio Deus nos manda invocar a Ele. Invoca-me e responder-te-ei. Ele garante que vai nos responder. E Ele vai nos anunciar, nos ensinar, nos revelar, nos trazer o conhecimento de coisas grandes, de coisas ocultas que nós ainda não sabemos e não sabemos. Por isso a gente tem que crescer muito mais, como diz o apóstolo Pedro, né? Na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. De nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus. Então, o conhecimento é algo extremamente necessário por parte do povo de Deus, daquele que se aproxima de Deus, daquele que busca a Deus, daquele que ama a Deus. É preciso conhecimento. A própria Escritura diz que o povo do Senhor, né, como está escrito, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, a falta de conhecimento de quê? Conhecimento das verdades eternas contidas na Bíblia Sagrada, que nos são reveladas através do Espírito de Deus. A falta do conhecimento das verdades eternas, a falta do conhecimento da vontade de Deus e da pessoa de Cristo nos causa destruição, né? Então nós precisamos conhecer ao Senhor e prosseguirmos em conhecer ao nosso Senhor, né? Então, assim, eu oro muito, eu peço muito a Deus que conceda a cada um de vocês a revelação da palavra, a compreensão da palavra, da verdade de Deus, da verdade eterna, da verdade que é Cristo. O próprio Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu oro ao Senhor, meus amados, para que você tenha compreensão. Isso é luz para você, isso é clareza para você, isso é edificação espiritual para você, isso é força, isso é poder, isso é virtude, isso é intrepidez e autoridade no Espírito para você, tá? Busque o conhecimento, busque a sabedoria, né? Capítulo 8, capítulo 9 do livro de Provérbios fala tremendamente sobre os benefícios da sabedoria, né? Que aquele que achar a sabedoria achará a vida, né? E tantas coisas lindas falam ali naquelas passagens de Provérbios capítulo 8, capítulo 9. Então, assim, busque o conhecimento, busque o entendimento, busque o temor do Senhor, né? Busque o temor do Senhor, o conhecimento de Deus, revelação de verdades eternas e o temor do Senhor. Para quê, meu amado? Para que você seja puro de coração, para que você seja limpo de mãos, tá certo? Limpo de mãos e puro de coração. Como disse Davi, né, que as palavras dos seus lábios e o meditar do seu coração sejam puros, sejam agradáveis a Ti, ó Deus, né? Que os seus pensamentos sejam puros, que os seus pensamentos sejam agradáveis a Deus, né? Sejam sábios, que você tenha pureza de coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Entenderam, queridos? Então, ser servo de Cristo, ser cristão, é isso aí. É isso aí. Você não vai ficar mais bonitinho, não vai ficar mais lindinho, não, mas você vai ter uma nova visão da eternidade. Você vai ter a capacidade de enxergar a eternidade como ela é, como o próprio Deus, né? Que é antes de toda a eternidade, né? O Pai da eternidade. A Bíblia chama Jesus de o Pai da eternidade.
Se a eternidade tem um pai, né? Porque a eternidade não tem início nem fim, enfim, né? Se a eternidade tem um pai, o pai é Jesus Cristo, a palavra de Deus que se fez carne. Entenderam? Então, assim, que você possa ter isso de Deus, tá? O conhecimento das coisas sagradas, que o Espírito Santo te abra o entendimento, fale com você com clareza, de Gênesis a Apocalipse, te dê a compreensão de tudo o que acontece no mundo, te dê a compreensão, segundo a verdade de Deus, de tudo o que acontece no mundo, né? Não, fulano falou, fulano disse, o meio tal disse isso, meio aquilo disse aquilo, não interessa. O que interessa, meu amado, é essa verdade aqui que é eterna. Os céus e a terra vão passar. A Bíblia diz que este céu que nós vemos, ele vai ser enrolado como um vestido velho, meu irmão. E essa terra, os elementos dela se desfarão em chamas, né? E o Senhor fará novos céus e nova terra. Você entendeu? Então, assim, é isso que você deve buscar. É este conhecimento, esta sabedoria, é esta ciência, é este conselho da parte de Deus, é esta comunhão. E quando você tem isso, você é completo, você não precisa de mais nada. Você não precisa de mais nada para te completar. Só de mais e mais e mais deste conhecimento. Porque este conhecimento, amado, ele é vida, este conhecimento de Deus é prazeroso, este conhecimento é alegria, este conhecimento é a presença do Deus eterno na tua vida, né? Às vezes a gente vê crentes em Cristo, pessoas que confessam o nome do Senhor, infelizes e tal. Meu irmão, problema a gente tem, uma hora você pode ficar triste, outra hora você pode ficar chateado, nós somos humanos, nós ainda estamos vestidos nessa carne, mas nada supera a paz de Cristo em nós, nada supera o conhecimento de Deus em nós. O conhecimento de Deus em nós é maior do que todas as coisas, é o poder que nós temos conferidos pelo Espírito Santo para, se necessário, darmos a nossa vida em função da nossa fé e do nome do nosso Senhor, entendeu? É este conhecimento que nos dá o poder, a certeza, a convicção, a fé de que somos dele, este poder que nos revela de onde nós somos, de onde viemos e para onde nós iremos, e o que nos está destinado, né? Nós aqui na terra, como diz a Bíblia, somos peregrinos e forasteiros, mas há um tempo determinado aqui, o tempo aqui é curtinho, né? Você comparar, sei lá, 30, 40, 50, 20, 80, 90, 100 anos em relação à eternidade, é nada, é um abrir e fechar de olhos em relação à eternidade. Nós passamos aqui um período muito curto de tempo para seguirmos para a eternidade, né? Nós já viemos da eternidade, né? A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 8 que nós já viemos de lá, né? Antes que houvesse o princípio do pó do mundo, o Espírito de Deus, a sabedoria do Espírito Santo, ela já tinha o seu prazer com os filhos dos homens. Antes de haver o princípio do pó do mundo, o princípio do pó da terra, nós fomos feitos do pó da terra, e o Espírito do Senhor já tinha o seu prazer, as suas delícias com os filhos dos homens. Como você explica isso? Vai ler a Bíblia, vai estudar a palavra, vai orar a Deus, vai dizer: Senhor, me esclarece tais coisas, me dá compreensão de onde eu venho, quem eu sou, de onde eu sou, de onde tu és, quem sou eu, quem é o Senhor, o que eu tenho contigo, o que tu tens comigo, o que o Senhor preparou para mim, Senhor. Me revela a tua palavra, me revela a tua vontade, me dá a compreensão que salva, me dá o conhecimento que me ilumina, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você sabe por quê, meus amados? Porque Cristo disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por essa porta, e porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à salvação, e poucos dão com esta porta. Quantas pessoas vão para a igreja, meu irmão, mas lhes falta sabedoria, fé, luz, alegria, força, poder, convicção, esperança, perseverança, fidelidade. Quantas pessoas caminham para a igreja e estão vivendo inteiramente afastados de Deus? Pior ainda, estão ali na presença do Senhor e conseguem ficar afastadas de Deus.
estão no âmbito da igreja, que é o corpo de Cristo, que é a noiva de Cristo, e conseguem viver sem Cristo. É dureza, né? É dureza, mas é uma realidade, é uma verdade. Muitas e não são poucas as pessoas que, congregando, que tendo nome no hall de membros, não tem a Cristo na vida, né? É pura infelicidade, é pura insatisfação, é pura convicção, é pura dúvida. Não há alegria, não há luz, só há trevas, tá? Então busque o conhecimento, busque a sabedoria, busque a comunhão, busque a revelação da palavra. A Bíblia diz: feliz é o homem que vela as portas da sabedoria todos os dias. Feliz é o homem que clama a Deus por sabedoria todos os dias. Tá? Vejam só, que diz a palavra de nosso Senhor aqui no Evangelho segundo João, né, capítulo 6, do versículo 35, vamos ler do 35 ao 40, tá bom? Veja só o que Jesus diz. Declarou-lhes, pois, Jesus. Você está com sua Bíblia, abra, senão você anota e depois lê, tá bom? Mas se puder ler agora é bom também, se não, leia depois e leia sem pressa. A gente vai ler aqui e vai falar, mas você lê sem pressa. Não tenha pressa, eu vou ler um capítulo inteiro, meu irmão, vá devagar, entendeu? Vá lendo, mas vá absorvendo aquilo que você lê. Vá pedindo compreensão ao Espírito Santo. Compreensão, Ele vai te dar compreensão. Então vá devagar, mas absorva tudo que o Senhor tem para ti. Vejam bem, vejam só. Estava aqui um diálogo, Jesus falando a respeito dele, enfim, uma série de... As narrativas, Mateus, Marcos, Lucas e João, é cheio de narrativas em que Jesus conversa com alguém, e há um tipo de diálogo, e muitas vezes nesse diálogo, ou nas suas pregações, nas suas ministrações, ele transmite verdades eternas, tá? Ele transmite verdades eternas. Como o nosso tempo aqui é curto, tá? Eu vou fazer uma breve síntese aqui, mas vamos direto às verdades eternas, tá? Algumas delas. A gente vai ter tempo, Deus vai dar tempo para a gente aprender todas elas, se Deus assim quiser. Mas eu vejo assim um livro, o Evangelho segundo João, ele traz uma narrativa de uma forma muito especial. Você vê algo diferente, algo espiritual muito diferente, né? A espiritualidade, a verdade, a poder, a luz, a vida, a tudo em Mateus, em Marcos, em Lucas. Mas em João há tudo isso e nós percebemos que há como que um algo mais, tá? Glória a Deus por isso. Vamos lá. Então diz assim, Jesus ali, ele diz aos discípulos e aquelas pessoas ali que ele era o pão da vida. As pessoas confiavam que Moisés era o grande libertador, que Moisés trouxe pão do céu, deu pão dos céus na época lá do maná, né? Quando o povo de Israel estava no deserto, não tinha comida, e Deus fazia todo dia de madrugada, vinha aquela tipo uma geada e caía um material lá, que eles chamavam de maná. Aquilo ali, o Senhor mandava que eles reunissem, preparassem, cozessem e comessem, né? A Bíblia diz que aquilo ali era uma coisa doce, né? Depois que eles cozinhavam aquilo ali, ficava tipo um bolo, e eles comiam aquilo, eles se alimentavam daquilo no deserto, onde não tinha nada, eles se alimentavam daquilo, tá? Tanto que o nome maná significa o que é isso, né? Vem do hebraico manhu, né? O que é isso? Aí traduziu, enfim, passou a se chamar maná, tá certo? É como é conhecido por nós, maná, mas significa o que é isso? Porque a primeira vez que eles viram lá, perguntaram o que é isso, né? Manhu, né? E aí ficou manhu, maná, tá certo? Eles juntavam aquele tipo uma geada assim, e separavam, e tinha lá um processo, e eles formavam como que bolos, e aquilo tinha um sabor adocicado, tá? E aí eles diziam a Jesus, não, porque Moisés é quem nos deu o pão do céu, né? E Jesus, ele diz, né? Aqui no versículo 32, do capítulo 6 do Evangelho segundo João, Jesus diz, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. A diferença entre o maná no deserto e o pão de Deus, que é Jesus, a palavra de Deus, que é pão para nós, que dá vida, porque não só de pão viverá o homem, né?
Quando Jesus é tentado lá no deserto por Satanás, está lá em Mateus capítulo 4, Jesus diz, não só, se tu és o Filho de Deus, faz essas pedras virarem pães, né? Jesus diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, tá certo? Então Jesus diz, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. O verdadeiro pão do céu é Jesus, pão da vida, pão do céu, pão de Deus é meu Jesus, né? Tem até um louvor muito lindo, né? Que diz, pão da vida, pão do céu, pão de Deus é meu Jesus, né? Louvado seja Deus. Eu me alegro porque eu me lembro das nossas celebrações de ceia, tá? E Cristo acrescenta, porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Vou repetir. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então veja que Cristo diz aqui em primeiro lugar que ele é o pão de Deus, que desceu do céu e da vida ao mundo. Jesus Cristo disse que ele é o pão da vida, o que vem a ele, o que vai a ele, jamais terá fome. Quem vem a mim jamais terá fome. Que fome? Aquela fome que nós falamos aqui na quarta-feira. A fome de Deus, a sede de Deus, a necessidade pela presença de Deus. Tá? A necessidade de salvação, a fome de salvação, a fome de vida. Eu sou o pão da vida, pão é alimento, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede, a água da vida. Porém eu já vos disse, que embora me tenhais visto, não creais. Jesus estava falando daquelas pessoas ali, havia uma multidão de pessoas que já haviam presenciado muitos milagres, muitos sinais, cegos enxergando, mudo falando, coxos voltando a andar normalmente, paralíticos se levantando, surdos ouvindo, mortos que foram ressuscitados, pães multiplicados, tanto, né, água feita em vinho, via tudo aquilo, mas não criam de forma alguma. Você sabe por quê? Porque tem gente que parece que busca só uma razão, uma desculpa para dizer, eu não creio. Não é assim. Eu não aceito. Amigo, ó, já viu porta de filme de Bang Bang? Ó, se você não crê, vai mudar o quê? Se você aceita ou não aceita, vai mudar o quê? Jesus vai mudar? A Escritura vai mudar? Deus vai mudar? O universo vai mudar? Vai deixar de ser o que é? Porque você aceita ou não aceita, quer ou não quer, entende ou não entende? O problema é meu filho. Ora ao Senhor para ter entendimento. Tá bom? Então Jesus diz, olha, vocês estão aqui, mas vocês não creem. Vocês não creem. E há várias e várias vezes, principalmente no Evangelho segundo a narrativa de João, várias vezes Jesus mostra a razão por que muitas pessoas, mesmo vendo a ação de Deus, operar de Deus, milagres, etc, etc, e tantas outras coisas, não se chegam a Ele. Tanto ouvindo a sua pregação, a sua palavra, o seu ensino, as suas verdades, sempre vão dizer, não, não é assim, não é assim, não, é por esse caminho, não é desse jeito aqui. Por quê? Jesus diz, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Só vai a Cristo quem o Pai dá a Cristo. A pessoa pode estar na igreja 50 anos ali dentro da igreja, ouvindo, cantando, tal. Se o Pai não conceder essa pessoa a Cristo, ela vai estar lá 50 anos se enganando. Ou 50 anos buscando defeito de um, defeito do outro, olhando o erro de um, olhando o erro do outro, e não olhando para o autor e consumador da sua fé.
Você entendeu? Serão aquelas pessoas que, como disse Jesus na parábola lá do semeador, é aquela semente, meu amado, que cai na beira do caminho, e aí vem as aves do céu e lhe arrebatam e acabou. Né? E a pessoa não crê, a pessoa não é salva e a pessoa não é curada. Tá? Existe também aquela semente, né, que cresce entre os pedregulhos, né? Como não tem raiz profunda, ela cresce logo, mas quando vem o sol, que é a perseguição, os problemas por causa da fé que ele vai enfrentar, logo ele se escandaliza e se desvia, como disse Jesus, logo se escandaliza e se desvia. Então, o que acontece? Jesus diz, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Uma coisa é ir para uma congregação, para um templo, para um local de culto, para um ajuntamento, para uma reunião. Outra coisa é ir a Cristo. São coisas infinitamente diferentes. Uma coisa é você ir lá no templo, lá no santuário. Outra coisa é você ir a Deus. É você ir a Jesus. É você buscar Ele. Uma coisa é você ir observar, ver, tal, olhar, analisar. Outra coisa é quando você vai lá querendo encontrar-se com Deus. Quando você vai lá para dizer, Senhor, eu quero me encontrar contigo. Senhor, eu quero ouvir tua voz. Senhor, eu preciso de ti. Senhor, eu te quero. Senhor, eu me entrego a ti. Eis-me aqui, Senhor. Sou teu. Faz o que tu queres da minha vida. Toma minha vida para ti. Eu me rendo a ti, Senhor. É diferente, meu irmão, da pessoa que vai num culto e olha, e ouve, e assiste, e aí sai e diz, não, fulano estava assim, fulano estava daquele jeito, fulano falou isso, fulano não falou aquilo, fulano me cumprimentou, o outro não me cumprimentou. Meu irmão, quem olha para Jesus não vê nada disto. Jesus é luz, quem olha para a luz não vai querer ficar olhando para a escuridão, para a treva. Entendeu, amados? Quem olha para Jesus não vai querer ficar olhando para a escuridão, para trevas, vai querer contemplar a luz da glória de Deus. Quem tem olhos para Cristo não tem olho para defeito dos outros, entendeu? Não tem olhos para coisas insignificantes. Então Jesus diz, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, né? E de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu, ele veio do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus veio do céu para fazer a vontade daquele que o enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, ó, o Pai pegou e disse, olha, esse aqui, meu filho, é seu, esse aqui é seu, esse aqui é seu, esse aqui é seu. A vontade do Pai que enviou Jesus do céu aqui na terra é essa, olha, eu estou te dando esses daqui e você não perca nenhum. Tá certo? Olha que coisa maravilhosa, né? Pelo contrário, né? Eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, se o Pai, imagina você, o Pai pegou alguém e deu para Cristo. A vontade do Pai é que Cristo não perca. E Cristo diz, eu não vou perder, pelo contrário, eu vou ressuscitar ele no último dia, vou ressuscitá-lo para a vida eterna, ele será salvo. Então não há opção, não. O Pai me pegou e me deu a Cristo, não, mas eu quero errar. Não, meu filho, se você quer errar, tem alguma coisa errada com você, né? Muitas pessoas compreendem muito mal a doutrina da eleição e da predestinação, tá? A Bíblia fala muito em eleição e predestinação, com outras palavras. Essa aqui é uma delas, ó. Essa aqui é uma delas. João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Tá certo? O livro de João fala muito sobre a questão da eleição, da predestinação, né? De Deus para conosco. Você vai lá no capítulo 1, versículo 12 e 13, diz o quê? Veio para o que era seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram segundo a vontade da carne, nem pela vontade do homem, e nem pelo sangue, mas de Deus. Nasceram pela vontade de Deus. Tem gente que nasceu porque foi gerado. Tem gente que nasceu porque o homem, Deus dotou de capacidade de reprodução, reproduziu. Mas tem gente que nasceu porque Deus disse, olha, você é meu e eu vou te colocar aqui na terra, você vai passar um tempo aqui na terra e eu, no momento certo, né, no momento pré-determinado por mim, eu vou te revelar o meu filho, e quando eu revelar o meu filho a você,
você vai nascer de novo, você não vai ser mais o mesmo, eu vou te selar, eu vou fazer com que a palavra da verdade, o evangelho da tua salvação, você venha ouvir a ele, e no dia que você ouvir, eu vou te dar o dom da fé, para que quando você ouça, você creia, e quando você crer, eu vou selar você com o meu Espírito Santo que eu prometi para todo aquele que crê. E ele é o penhor da sua salvação, ele é a garantia da sua salvação, ele é o meu selo da sua salvação. Você estará selado para o dia da eterna redenção com o meu Espírito, selo é o meu Espírito. Então Deus fala essas coisas, meus amados. Então não é assim, eu quero ou eu não quero. Agora, o que é que acontece com os eleitos de Deus, com os selados pelo Espírito Santo? Eles são transformados, eles nascem de novo, eles passam a viver para obedecer a Deus, ainda que ele carregue na sua vida as suas imperfeições. A gente tem que carregar a nossa cruz. Qual é a cruz do crente? A minha cruz é um parente que é problemático, a minha cruz é a mulher que não se converteu, a minha cruz é um filho que não quer servir a Deus. Não, meu filho, tua cruz são as tuas imperfeições. A sua cruz são as suas imperfeições, então carregue as suas imperfeições e vá servir a Deus, mesmo com as suas imperfeições. E quando você é eleito de Deus, e você ouve a palavra da verdade, o evangelho, que fala a respeito da sua salvação, você crê, quando você crê, Deus ele te sela com o Espírito Santo. Aí você passa a ter uma nova visão a respeito de tudo, da vida, de si mesmo, de Deus, do céu, das pessoas, do pecado, da justiça e do juízo também. Aí você não é mais aquele. Você não se tornou perfeito, você foi transformado em filho de Deus agora. Né? Era por natureza filho da ira por causa dos pecados, mas agora pela revelação de Jesus, você agora é filho de Deus. E por que isso aconteceu? Porque o Pai deu você a Cristo Jesus. Então você foi a Ele, nunca mais vai se separar dEle, nunca mais. Porque, meu irmão, é você estar morto e encontrar a vida, é você ser cego e enxergar a luz, encontrar a luz. É você estar perdido, mas agora achou o caminho é esse, eu estava perdido, agora o caminho é esse. É você estar morto e reviver. Então nunca mais você abre mão disso. Você não vive mais sem Cristo. Não há mais como viver sem Cristo, porque agora você é selado com o Espírito de Deus. Como o apóstolo Paulo diz, o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Que quer dizer Pai, Pai. Né? Abba, em hebraico, significa Pai. Né? Então, irmãos, é algo que só Deus pode dizer, só Deus pode esclarecer, só Deus pode trazer o entendimento, e é bíblico, e está aqui escrito, e é a mais pura verdade. Vejam bem que ele disse: de fato a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Poxa, mas eu não vi o Filho de Deus. Mas você crê. Jesus diz: vocês viram, né? E creram, mas bem-aventurado aquele que não vê e crê. Nós somos mais bem-aventurados ainda, que nós nem precisamos ver e cremos. Como é que pode haver uma fé assim? Como é que pode haver uma convicção tal assim? Bem-aventurado aquele que não vê e crê. Nós não vemos a Cristo. Nós não vemos como vemos as pessoas a Cristo, não vemos, né? Mas nós temos absoluta convicção de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom, irmãos? Então vejam bem que ele diz aqui, e aqui está um segredo, é por isso que nem todo mundo vai a Cristo, nem todo mundo crê, nem todo mundo acredita, nem todo mundo quer, nem todo mundo aceita, nem todo mundo entende, nem todo mundo concorda, né? Porque se o Pai não der, meu amigo, não tem jeito. Pode ser religioso do jeito que for, mas se o Pai não der para Cristo, não vai a Ele. Vai a qualquer lugar menos a Ele. Vai para todo canto, menos a Cristo. Porque a Cristo mesmo só vai aquele a quem o Pai lhe concede. E Jesus o ressuscitará no último dia.
Essa é a palavra. Mais adiante aqui você vai ver outras passagens, Jesus falando claramente aqui, aqui mesmo, né? A gente vai ler mais para frente um pouco, né? Onde Jesus diz, versículo 44, versículo 43, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Vejam só, versículo 65, por causa disso é que eu vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Né? Então o negócio é sério. Então é Deus quem separa as pessoas. Você está sendo alcançado pela palavra? Glória a Deus. Abre teu coração. A Bíblia diz, no dia que você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Como o povo de Israel ouviu e endureceu o coração e pereceu lá no deserto. E por 40 anos foram castigados e punidos por Deus no deserto. E morreram lá no deserto. Né? Os filhos é quem herdaram a terra prometida. Eles que tinham a promessa não entraram nem na terra prometida, nem no descanso do Senhor. Então, a Bíblia diz, no dia que você ouvir a voz, não endureça o teu coração. Tá bom? Como os israelitas no deserto. Então você está ouvindo a palavra de Deus? Amém. Coloque-se diante do Senhor. E diga, Deus, eu estou aqui, Senhor. Quero ser salvo. Faça a tua obra na minha vida. Eis-me aqui. Amém. Entendeu, querido? E você vai compreender, como eu disse, olha, peça ao Senhor compreensão, entendimento, sabedoria da sua santa palavra, das verdades eternas, das verdades espirituais, das verdades de Deus, da verdade dos poderes celestiais, da verdade da soberania, do senhorio e do reinado de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, e da ação maravilhosa, poderosa, não há nem adjetivo para descrever, do Espírito Santo, Santíssimo do Senhor, que rege, que controla cada molécula, cada átomo que existe no universo, as coisas visíveis e as invisíveis. Esse Deus é tremendo, meu amado. Conheça Ele cada vez mais e prossiga em conhecê-lo. É uma pena que o tempo passe e a gente tem que encerrar, mas a gente vai falar aqui no domingo um pouco mais a respeito dessa história que Cristo diz. Então, Cristo Jesus, ele vai deixando muito claro que a salvação é para os escolhidos. Poxa, mas, meu irmão, é a Bíblia, eu não vou mudar a Bíblia, eu não vou falar o que se querem ouvir, eu vou falar o que é preciso ouvir. E ao ouvir, o trabalho quem faz é Deus. Entendeu? O trabalho de salvação, a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado e da justiça e do juízo. Então o trabalho de Deus é de Deus. O nosso, ele disse, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Tá certo? Então é isso aí. Que Deus te abençoe, que esta palavra te ilumine, encha teu coração, te traga a convicção de fé, de salvação, que te dê e produza em você fruto para a glória de Deus e comunhão com Deus e Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que essa palavra te inunda da graça poderosa e salvadora de Deus, que o Espírito do Senhor possa fluir no teu espírito, que essa palavra, essa água viva, ela se torne no teu interior fontes que jorram para a vida eterna, que haja salvação em você, que haja salvação na tua casa, que haja salvação na tua morada, que haja salvação na tua mente, na tua alma, no teu espírito, no teu corpo, no teu coração, no teu íntimo, em toda a tua vida. Que a graça seja poderosa e multiplicada sobre você, porque não é em vão que você ouve a palavra de Deus. Não é em vão que você ouve a palavra de Deus. Tá? Persevere. Persevere. O tempo vai passando e o tempo mata tudo. O tempo mata tudo. Mas nós somos eternos em Cristo Jesus. Então não é o tempo que vai me fazer desistir, não é o tempo que vai me fazer cansar, não é o tempo que vai me fazer desanimar. Pelo contrário, o tempo me aproximará, nos aproximará cada vez mais do autor e consumador da nossa fé, meu amado. Tempo contado é tempo para frente, é tempo que falta a menos para nos encontrarmos com o Senhor nosso definitivamente para sempre. Então não deixe nada te separar da comunhão com Cristo. Não deixe nada te separar de Deus. Persevere, seja forte,
Estou desanimado, não vou para a igreja. Meu irmão, força, coragem, em nome de Jesus. Digo fraco, eu sou forte. Tá bom? Não se entregue, força em nome do Senhor Jesus. A graça te seja multiplicada. Que o nosso Deus e Pai estenda a sua mão de poder, de misericórdia, de maravilhas, e traga salvação, e traga cura sobre a nossa nação. Cura do corpo, cura física, cura da alma também, cura do entendimento, cura dos pensamentos, cura dos sentimentos, né? Que Deus produza salvação e vida nessa nossa nação, que Deus tenha misericórdia do povo dessa terra, que Deus tenha misericórdia de nós, a igreja dele no mundo, que Deus tenha compaixão do povo dessa terra, da igreja dele nessa terra, que Deus tenha misericórdia e que Deus tenha compaixão também dos dirigentes da nação, que o Espírito de Deus dê o rumo certo, a direção certa e as determinações certas aos governantes dessa nação, que Deus abençoe o povo dessa terra, que Deus tire a ignorância, né? Povo ignorante, meu Deus, povo que sai as leis, sai os decretos, sai as medidas para se conter uma pandemia, mas o povo não quer nem saber, né? O povo vive, parece que não tem capacidade de raciocinar, é triste, né? Então que Deus tenha misericórdia, dê um pouco de entendimento a esse povo e um pouco de instinto de autopreservação a esse povo, em nome de Jesus Cristo, tá bom? No mais oremos, porque a oração do justo tem muito poder por sua eficácia. Que a graça do nosso Deus, meu irmão, seja poderosa sobre ti. Amém? Então, que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do maravilhoso e santíssimo Espírito do Senhor seja sobre a tua vida, tua alma, tua cabeça, teu espírito, teu corpo, tua mente, tua casa, tua família, em nome de Jesus, e sobre toda a igreja do nosso Deus e Pai aqui na terra, em nome de Jesus. Amém? A paz seja com todos. E domingo, com a permissão do Senhor, 18 horas, vamos estar falando um pouco mais desta coisa de só vem a mim que o Pai concedeu. Ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Tá bom? A gente vai lendo a Bíblia, a gente vai vendo essas coisas. Então nos são trazidas revelações dessas verdades eternas que ninguém pode mudar. Tá bom? Então vamos crescer e crescer cada vez mais. Boa noite, paz, saúde, felicidade. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Forte abraço, saudade do povo de Deus, glória a Jesus. Até mais, e se Deus permitir, logo, logo estaremos nos reunindo ali naquele santuário para a glória de Deus Pai. Paz com todos, Deus abençoe, em nome de Jesus. Dê um excelente fim de semana para todos vocês, em nome de Jesus, amém.